Vamos aprender aí sobre contas de usuário. Imagine a seguinte situação: você tem um computador onde todos os membros da sua família utilizam este computador e você tem trabalho de faculdade para fazer ou até mesmo dados financeiros da sua empresa nesse computador. E você quer ter aí um pouco mais de segurança e até mesmo privacidade com o conteúdo deste computador, principalmente dos seus documentos, da pasta Meus Documentos. Então, qual é a maneira correta para você agir para que esses membros da sua família continuem utilizando esta máquina, este computador, sem você correr o risco de você estar perdendo aí as informações sigilosas ou até mesmo você tendo alterações nos programas? Acontece muito da pessoa deixar o computador de uma maneira, vem uma criança, mexe no computador e bagunça tudo, até mesmo uma pessoa com pouco conhecimento em informática. Então, para isso é necessário você criar contas de usuário. O que seria isso, contas de usuário? Imagine o seguinte: você liga o computador começa a carregar aquela tela do Windows e ele simplesmente para ali naquela tela e pergunta para você: quem é você? Você é quem? Olha, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês verem como que é. Estou ligando o computador e ele pergunta: quem é você? Você é a família ou você é o Rodrigo? Então, por exemplo, o Maico Santos ele quer deixar a conta de usuário dele de uma maneira onde nenhum outro membro da família possa estar acessando. Então eu vou colocar uma senha na minha conta de usuário aqui, de maneira que a pessoa clicando para entrar como Maico Santos, ele vai ter que digitar uma senha. E se ele clicar como família, ele tem acesso livre. Agora, se eu tivesse vários membros da minha família, cada um com uma importância diferente, eu colocaria, por exemplo, aqui, Maico Santos, tem acesso total. Colocaria ali fulano de tal, que teria acesso completo. Colocaria ali para as crianças, filho tal ou filha tal, e assim por diante. Eu poderia criar aqui 5, 6, 7, quantas contas de usuários fosse necessário. Esta tela aqui não vai ser possível colocar ela no vídeo de forma real pelo motivo da gravação. Como eu estou fazendo uma gravação utilizando um programa, durante o processo de troca de usuário, ele simplesmente cancela o programa, ele encerra o programa. Assim, não é possível mostrar esta tela para vocês, que é a tela de início. Então, ligo o computador, ele apareceria esta tela aqui da conta do usuário. Você clicaria no usuário que você quisesse trabalhar. Então, não vai ser possível mostrar essa tela devido ao estar gravando a tela do computador, e quando eu trocar de usuário, ele cancelaria a gravação. Mas vamos então aprender como que a gente cria contas de usuário. Eu vou aqui, iniciar. Venho aqui em painel de controle. Vou escolher aqui contas de usuário. Tem dois tipos de usuário. Tem o usuário que ele é administrador do computador e tem o usuário limitado. Vamos aqui então criar uma nova conta. Aqui ele vai me perguntar qual é o tipo de usuário que eu quero utilizar. Na próxima tela aqui, primeiro eu vou dar o nome da pessoa. Vou colocar aqui, vai ser a Maria. Aí avançar. Bom, escolha um tipo de conta. Vamos supor que a Maria ela é a filha. Então eu vou fazer o seguinte: administrador ele tem acesso completo, até mesmo excluir outras contas de usuário. Ele pode instalar e remover programas, ele pode fazer qualquer alteração no computador, até mesmo no sistema operacional. E a Maria, como ela tem pouco conhecimento, então eu vou colocar para ela aqui limitado, justamente para que ela não venha correr o risco de instalar nenhum tipo de programa no meu computador. Então eu vou aqui em criar conta. E a partir de agora eu tenho aqui, Maico Santos, administrador do computador, e tenho Maria, conta limitada. Se eu precisasse criar mais conta para mais membros da minha família, eu ia aqui, criar uma nova conta. Vou criar uma conta aqui para Márcia. Aí vou avançar. A Márcia vai ser administrador do computador. Então, criar conta. Então agora eu tenho uma conta para o Maico, uma para Maria e uma para Márcia. A Márcia vai colocar senha na conta dela. Então clico aqui na conta da Márcia. Venho aqui em criar uma senha. E vou colocar uma senha ali. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ser uma senha boa, não pode ser esta, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Criar senha. Então, a partir de agora, quando eu fizesse o logoff, o que é fazer o logoff? Fazer isso aqui, fazer logoff e clicar em troca de usuário. Quando eu fizesse isso, a gravação iria interromper, como eu já falei para vocês, mas seria mostrado esta tela aqui com o nome de todos os usuários. Ia aparecer Maico Santos, Maria e Márcia. E quando clicasse na conta da Márcia, iria aparecer essa telinha aqui, iria digitar uma senha e iria aparecer a tela da área de trabalho como essa, só que a tela que a Márcia deixou.
Então, se ela tivesse trocado outro papel de parede, se ela tivesse colocado aqui atalhos na tela, ia ser a tela que ela escolheu para ela. E se eu quisesse colocar uma outra foto aqui no lugar? Seria isso aqui, ó. A gente tem que alterar o nome, alterar a senha, remover a senha, alterar a imagem, alterar o tipo de conta e excluir a conta. Então eu quero alterar a imagem. É bem facinho. Você pode escolher aqui uma das imagens que já vem com o computador ou simplesmente você pode procurar uma imagem. Então vou clicar aqui em procurar a imagem. Vou escolher aqui uma outra foto. Suponha que esta foto aqui fosse a foto da Márcia, tá? E a partir de agora, cada vez que eu fizesse logoff, iria aparecer aqui o nome da Márcia e iria aparecer aqui também a foto dela. E para excluir uma conta também é a mesma coisa, muito simples. Ó, eu estou aqui em contas de usuário, venho aqui em alterar uma conta. Ó, alterar uma conta. Qual a conta que eu quero fazer a alteração? Eu estou utilizando o usuário Maico Santos. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, aqui em Maria, que é uma conta limitada, eu posso vir aqui e excluir a conta. Como a Maria ela pode ter documentos salvos nos meus documentos, então a pergunta, deseja manter os arquivos da Maria? Se ela tem documentos, lógico, você vai colocar manter os arquivos. Aqui no caso, vou mandar excluir os arquivos da conta. Ó, excluir conta. E vou fazer a mesma coisa com a Márcia. Cliquei sobre a Márcia e vou excluir conta. Manter os arquivos da Márcia? Não, excluir os arquivos da Márcia. Excluir conta. Eu só posso fazer isso porque eu sou administrador do computador. Se eu fosse usuário limitado, eu não poderia estar utilizando essa opção. Então, ou seja, contas de usuário é excelente para você colocar lá o usuário administrador com uma senha e colocar os usuários, por exemplo, família, os usuários das pessoas da sua família, onde eles não vão ter acesso completo a todas as finalidades, as funcionalidades do programa Windows, como, por exemplo, instalar, remover programa, que são coisas que normalmente podem acabar dando algum tipo de danificação ao seu sistema operacional. Ok? Então, até a nossa próxima videoaula.